Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, comigo, Zé Leonardo. E esse aqui que eu vou apresentar aqui a vocês, meu amigo de sempre, Tony Dias. Bom dia, Tony. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, tudo bem, meu irmão, tudo bem, meu camarada, né? E, bom, alô, alô, fala Brasil! Fala Paraíba, Amapá, Tocantins, Paraná e São Paulo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Puxinanã, Serra do Navio, Couto Magalhães, Astorga e Salesópolis. Que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir verdades, opiniões rasas e sem conteúdos, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados e análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias turbulentos, nebulosos e conturbados. E é para resolver essa. É por isso que estamos aqui, né? Para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Pois é, Tony Dias, começando aqui mais um Disrupções, meu bom dia a você, né? Bom dia aí a nossa audiência qualificada, Tony Dias, né? Começamos aí, aliás, estamos terminando uma semana, né? Porque estamos transmitindo esse programa e gravando, obviamente, ele no sábado agora, dia 25, né? De junho, e vamos refletir, né, um pouquinho sobre o que foi essa semana, né, Tony? É importante que a gente faça isso, né? É importante que a gente, né, observe assim como está, né, a política desse país, né? E nós vamos, Tony Dias, como sempre, começar o nosso programa com isso aqui, ó. Pois é, o nosso editorial, Palavras ao Léo. Obviamente, Palavras ao Léo é um trocadilho aí, uma brincadeira com o meu nome, né? E com uma expressão, né, na língua portuguesa que fala Palavras ao Léo, ou seja, quando você fala e ninguém ouve, é mais ou menos, né, o que nós estamos fazendo aí nesses 36 episódios. Menos o Theo. O Theo ouve a gente, né, Theo? E aí, Theo, tudo bem? Obviamente, a gente sempre começa com esse editorial que a gente batizou carinhosamente aí de Palavras ao Léo. E, Tony Dias, meus amigos e minhas amigas, né? O título do nosso editorial hoje, do Palavras ao Léo, é Nascer, Viver e Morrer no Brasil. Até porque essa semana que se encerra hoje, né, nesse sábado, teve uma discussão muito importante e que envolve o direito das mulheres a seu próprio corpo. Bom, ao longo dos séculos XX e XXI, as mulheres foram conquistando, com muita luta, diga-se, direitos que durante milênios lhe foram negados. Desde o divórcio ao direito ao voto, passando pela lei, no caso nosso, né, do feminicídio. Muitas barreiras vêm sendo quebradas, exceto uma: o direito ao próprio corpo. Essa talvez seja a última barreira que as mulheres
precisem, né, superar nesse cego. E no caso em que isto fica mais explícito, o direito a interromper uma gestação. Essa discussão chegou essa semana às raias do absurdo, quando uma juíza impediu uma menina de 11 anos, que uma menina de 11 anos retirasse, com o consentimento da família, um filho, fruto de um estupro, já que no caso dos menores de 14 anos, né, todas as relações sexuais, inclusive as consentidas, são consideradas estupros presumidos. Então, a menina foi estuprada. A tal juíza, veja bem, uma juíza, de forma aberta e declarada, coagiu, aliás, a menina e manobrou o sistema judiciário para impedir que a família desta, pobre por sinal, e isso não é um mero detalhe, né, realizasse o aborto. E, óbvio, houve muitos setores que aplaudiram a tal juíza. Setores esses ligados a grupos fundamentalistas, que se travestem de defensores da vida para impor à sociedade brasileira as suas agendas políticas. Inclusive, antes do início, né, do episódio, eu e Tom Dias estava aqui numa acalorada discussão sobre um desses grupos. Não sei se ele vai falar no comentário dele, né? Mas foi tema do esquenta nosso aqui. Na mesma semana, um outro defensor da vida, dessa vez o pastor e ex-ministro da Educação, olha lá, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, também ganhou destaque na imprensa. Desta vez, por denúncias de corrupção no MEC. Silêncio dos defensores da vida. Na visão torta destes, roubar dinheiro da educação, o que de fato viabilizaria uma vida plena e digna, ou seja, no caso, a educação, né? É tranquilo. Agora, retirar um feto de uma menina de 11 anos, vítima pela lei de um estupro, é um crime hediondo. Estes tais defensores da vida são os mesmos que concordaram com o mito quando este culpou Bruno Pereira e Dom Phillips pelo seu próprio assassinato, dizendo que estes partiram em uma aventura. Foi o que disse o Bolsonaro. São os defensores da vida que concordaram com o governador do Rio, Cláudio Castro, quando este chamou as 25 vítimas da última chacina ocorrida, no caso da cidade do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, de vagabundos. Também concordariam com o Witzel, né, que, de forma, né, inexplicável, comemorou, né, a morte de uma pessoa na ponte Rio-Niterói, uma pessoa que tinha sequestrado um ônibus. Esta chacina aí na Vila Cruzeiro foi a segunda maior chacina da cidade, diga-se. Também são os mesmos defensores da vida que defenderam a ação da Polícia Federal que resultou na tortura e morte de Genivaldo Jesus dos Santos, um homem negro que sofria de esquizofrenia. Só que para saber os maiores detalhes desse caso, vamos ter que esperar aí 100 anos, já que esse foi o prazo, né, estipulado pela Justiça para a liberação dos arquivos. Aliás, essa coisa de sigilo de 100 anos aí virou moda, né, na Justiça brasileira, seja civil ou militar. Defensores da vida que arrotam moralidade, mas não se escandalizam com o Viagra e a prótese peniana, superfaturadas nos quartéis. São defensores da vida, mas também são mercadores da morte, como no caso aí da Prevent Senior. Estão lembrados? No Brasil, nascer é um direito para alguns, pois quando se é rico, o aborto é livre. Viver bem é um privilégio para poucos. E a morte é certa para todos.
mas ainda assim é desigual. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi às vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! É difícil, bicho. É difícil falar sobre o que está acontecendo no Brasil e talvez no mundo, mas vamos focar aqui no Brasil. É lamentável o que aconteceu, esse episódio da juíza, e como há uma ignorância no ar muito grande. Há uma ignorância. Às vezes eu fico vendo esses indivíduos que se dizem cidadão de bem, defensores da vida. Eu acho que eles estão muito confusos, bicho. O Bolsonaro ele trouxe uma confusão muito grande para o país. Ele misturou conservadorismo com fundamentalismo, ele misturou tudo. E nessa mistura, o que aconteceu? As pessoas estão tudo equivocadas, bicho. E detalhe, elas estão muito manipuladas por conceitos norte-americanos que não funcionam aqui. Não é que não funcionam, estão funcionando aqui de uma forma muito perigosa. Você vê essas teorias de QAnon, você vê essa nova onda aí da identidade cristã, bicho. Isso é uma coisa muito perigosa que eu tenho me debruçado, começando a estudar. Isso aí está virando um câncer, porque isso aí está virando fundamentalismo. A religião no Brasil hoje ela está se tornando fundamentalista. E tu pode ver que é todo um discurso voltado para isso. O discurso é todo voltado para isso. Moral, bons costumes. Cara, essa menina com 11 anos, o que essa menina teria da vida? Está compreendendo a amplitude? E tem um fator muito interessante. Na campanha de 2002, Bolsonaro era a favor da esterilização em massa. Para quem não sabe, Bolsonaro era a favor da até falhou. Esterilização em massa. Ele era a favor disso. Ele falava que isso ia diminuir a criminalidade num país. E hoje ele se volta totalmente contrário a isso. Como é que pode? Está entendendo? Então a gente está vivendo momentos muito complicados. O que aconteceu nos Estados Unidos, a revogação do aborto lá, bicho. Está compreendendo? A galera acha que todo mundo vai abortar. Não é isso, bicho. Não é isso. A parada não é essa. O lance do aborto não é você abortar a pessoa, é você garantir a pessoa segurança. Segurança. É isso que esses fundamentalistas não estão compreendendo. Eles querem o mundo deles. Bicho, o Estado tem que ser laico. O que está acontecendo, o que aconteceu essa semana é coisa absurda. Você vê aí o pastor, bicho. O Milton Ribeiro. Olha que coisa deplorável. Está entendendo? E estão começando a sair os áudios, e aí você vai vendo, aí você. Eu não consigo entender como o Brasil entrou nesse sumidouro, bicho. O que a Lava Jato fez, o que a Rede Globo fez, o que Reinaldo Azevedo fez, o que Vera Magalhães fizeram, o que a Jovem Pan fez. Está entendendo? O que esses jornalistas fizeram, que o Estadão, a Folha, o ódio. Eles implementaram o ódio no Brasil contra o PT, o ódio contra a Dilma. E olha no que deu. Olha no que deu o Brasil. Os mesmos caras que estavam ligados ali, o grande centro fisiológico do Brasil, é o que está comandando o orçamento secreto. É o que comanda o FNDE. Então, eles deram um tiro numa culatra e agora estão sofrendo a consequência, bicho. É muito difícil você... O que aconteceu essa semana no Ministério da Educação evidencia como estamos mal parados no Brasil. Se um pastor que era homofóbico, que foi homofóbico, um pastor que não queria que crianças com necessidades
especiais tivessem aulas com pessoas normais, porque atrapalharia as pessoas normais, quando é o contrário. Essa criança, meu filho tem um menino na turma dele que tem deficiência. E é uma coisa linda de você ver esse menino interagindo, como essas crianças estão interagindo com ele. Então está na hora desses conceitos arcaicos serem eliminados. Mas como a gente vai fazer isso, bicho? Se a galera está ensandecida. Você vê na pesquisa do Datafolha, está ali registrado a média de 1/3 do Brasil ama esse indivíduo. Que lavagem é essa? Que não deixa a gente progredir, que está atrapalhando o Brasil, porque essa crise econômica é culpa, sim, de Jair Messias Bolsonaro e sua equipe. Ah, não é mercado internacional, não, bicho, é culpa deles. É culpa porque nunca quiseram governar o país, nunca quiseram executar, terceirizar a execução do orçamento, dando na mão de Ciro Nogueira, dando na mão de Arthur Lira. É isso que aconteceu no Brasil. Eles nunca executaram. Então, eles ficaram na coisa mais fácil, que é o quê? Pânico moral. Pânico moral. E pânico moral. Então, vai ser muito difícil reconstruir o Brasil. Eu não vejo o Brasil ano que vem, caso o Lula venha vencer as eleições, que o Brasil vai conseguir uma recuperação tão rápida, não, bicho. Porque essa galera está alienada. Essa galera está alienada. Imagina esse cara o dia inteiro na cabeça ali, mentira, 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 só mentira. Então eles vivem um mundo paralelo. Tem pessoas que dizem que não tem 33 milhões de pessoas passando fome no país. Tem pessoas que não acreditam que morreu 670 mil pessoas de Covid, que isso é tudo mentira. Tem pessoas que acreditam que Jair Messias Bolsonaro é um homem honesto. E que a Globo, junto com o Foro de São Paulo, junto com os comunistas, o PT, que estão destruindo o Brasil. O Jorge Soros, a Globo e o PT na mesma sacola, bicho. É coisa que não tem senso. Então, eu não sei para onde isso vai ocorrer, Léo. E cada semana, é muito triste que cada semana a gente fala a mesma coisa. São as mesmas aberrações. Semana passada a gente falou sobre a questão da fome, depois a gente falou da questão do Dom, tá entendendo? Do Bruno, coisa nojenta, saiu o áudio dele falando, o áudio foi divulgado, bicho. E para onde a gente está indo? Eu não sei, cara, eu não sei, Léo. Não sei mesmo. Acho que nós perdemos o bolsonarismo, o bolsonarismo não, acho que aqueles 20 centavos de 2013, bicho. Estamos pagando até hoje, né? Caramba, aqueles 20 centavos. Nós estamos numa encruzilhada civilizatória, Tony Dias, disso eu não tenho, né, dúvida nenhuma. Né? Aliás, não o Brasil, o mundo está numa encruzilhada civilizatória que pode servir como um ponto de inflexão, né, para melhor ou para pior. Né? E eu acho assim que vai depender muito das forças realmente progressistas desse mundo, né, do país, mas, né, no caso do Brasil, do mundo, se organizar, né, e obviamente, acho que, desse ponto de vista, também reagir a essa ofensiva das forças aí mais obscuras, né, mais assim retrógradas da sociedade brasileira e mundial, né? Mas por enquanto acho que a gente não está conseguindo não, Tony, infelizmente, né? É uma impressão. Mas Tony Dias, acho que não vai conseguir não e vai ser difícil, bicho. Vai ser difícil porque vamos dizer assim, a distorção do mundo real, ela foi muito bem introduzida. A manipulação da realidade, a forma como você enxerga o mundo, os caras usaram muito a psicologia para fazer isso, cara. A questão do viés de confirmação. Caraca, às vezes você vê a pessoa, sabe que é mentira, tem cheiro de mentira, que alguém inventou aquilo, mas a pessoa acredita naquilo, ela sabe que é mentira. Então, os caras usaram muitos aspectos comportamentais, bicho, para poder
criar isso. E também tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. O campo progressista ele foi muito soberbo por muito tempo. Também, houve erros, né? Houve erros que é preciso analisar, né? Se você for conversar aí com um grande pensador progressista, tu vê que o cara é snob, bicho. Pois é. O cara é snob. Tem muita gente do campo progressista aí, renomado, que é snob, que não quer conversar. Aí chega um pretinho falando, é nós, compadre, é nós. O cara já olha assim, Não é não nada. entendeu as massas, não entendeu o fenômeno da massa. Porque o que acontece? Primeiro, tem a distorção de cidadão e consumidor, bicho, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. A nossa sociedade não encara as pessoas. Você tem um código de defesa do consumidor. Mas, Tony, olha só, se a gente for nisso, a gente vai estourar o programa, hein, né? Então, vamos... Você está entendendo a jogada, é porque eu estou viajando na maionese, porque vai entender as bases fundamentais. Enquanto a gente tiver um código de defesa do consumidor, bicho... Sim, claro. E não defesa das pessoas, né? Você vai ter essa distorção. Mas, Tony, olha só, isso aí é uma discussão aí para mar de metro, como diria um camarada meu que infelizmente já não está aqui mais nesse plano, né? Essa é uma discussão para mar de metro. Iremos voltar a ela, mas agora, Tony Dias, nós vamos, né, para o nosso outro quadro, assim, né, o quadro que a gente, né, definiu, né, para esse ano como, né, um dos carros-chefes do programa, que justamente seria para analisar, fazer análise do momento político no Brasil, e o momento político no Brasil é o momento eleitoral, pré-eleitoral, né? Então, Tony Dias, está aí o que você queria, ó. Eleições do cacete! Claro, Tony Dias, o nosso quadro Eleições do Cacete, né? Que faz alusão a um momento histórico aí da vida política brasileira, lá no século XIX, né? Eleições aí de 1840, e que teve justamente violência, né? Manipulação e violência, né? Fraude, que é o que pode haver, né? Esse ano também. E, Tony Dias, nesse quadro eleitoral de hoje, né, essa semana, né, foi uma semana bem interessante, né? Eu não diria toda semana, Tony Dias, é uma semana decisiva, todo dia é um dia decisivo na sua vida, porque você pode morrer em um dia, né? Então, todo dia é um dia decisivo, né? Então, toda semana é uma semana decisiva nas nossas vidas, e essa obviamente, não foge aí dessa regra, né? Mas, do ponto de vista político, que é o que nos interessa, teve um fato que deu dois fatos que deram uma sacudida aí, né? Nesse momento político. Um foi a divulgação disso aqui, ó, Tony, né? Vou colocar aqui o que foi a pesquisa Datafolha, né? Dessa semana, né? Não compartilhou, não? Deixa eu... Datafolha, papá, vai compartilhar. Isso. Compartilhou agora, né? Isso. Na mais recente política, né? Da pesquisa Datafolha, o Lula, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 47% aí, né, das intenções de voto. Bolsonaro, né, aparece com 28%, Ciro, 8%, e Simone Tebet, a terceira via, aparece com 1%. E outros candidatos também aí aparecem nessa pesquisa, né? Como, por exemplo, André Janones. Deixa eu ver o André Janones aqui, como é que está, né? O Estadão não colocou aqui, não? 2% ele. Está mais do que a Simone Tebet. Você vê, rapaz, eu não tinha prestado atenção. O Janones está mais do que a Simone Tebet e não aparece assim na manchete, né? No lead. Olha só como a coisa pode ser manipulada, né? Para onde você quer. Então, olha só, você tem isso é um dado que me fugiu agora, que você me chamou a atenção, Tony. Realmente, o André Janones tem mais que a Simone Tebet e não aparece nesse lead, né? Aí do Estadão. Mas chamando a atenção aí na parte de baixo,
Oi. É o tal do coach quântico. Ele tem 1% também, o coach quântico. Maravilhoso, né? Mas, enfim, Tony, então você teve a pesquisa Datafolha, né, que lotou aí o Lula no primeiro turno com uma vantagem de 19%, isso, né, incluindo brancos e nulos. Mas quando se retira os brancos e nulos, ou seja, quando você contabiliza somente os votos válidos, o que dá, Tony Dias? Primeiro turno. Lula com 53%, né, no primeiro turno, ou seja, Lula eleito no primeiro turno. Essa deveria ser a manchete, né, do Estadão, aliás, dos veículos de imprensa, né? Mas os veículos de imprensa oficiais, nenhum deles trouxe essa informação, né? Pelo menos na sua manchete. No corpo das matérias tem, né? Mas nas manchetes não, né? Isso é interessante, né, Tony, também da gente analisar, porque o que decide a eleição são os votos válidos, né? E se fosse pelos votos válidos, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, estaria eleito no primeiro turno. Um outro fato aí que aconteceu, né, essa semana, que também é importante para a gente analisar, foi a prisão e depois a soltura, né? Mas primeiro a prisão do ex-ministro da Educação, né? Senhor Milton Ribeiro, né? Não só ex-ministro da Educação, como pastor também. Ele é da Assembleia de Deus, né? Enfim. Não, ele é da igreja presbiteriana. Tem que dar nome aos bois. Presbiteriana, não é da Assembleia, não? O Gilmar e o outro lá são da igreja da Assembleia. Aquela Assembleia, lembra uma vez que a gente botou o vídeo daquele pastor, presidente da Assembleia? É dessa galera aí. Essa galera aí, os cidadãos de bens, os homens sérios do Brasil, tudo seríssimos. E aí, Tony Dias, começou, depois da prisão, a aparecer alguns outros detalhes, né? Como, por exemplo, ligações do presidente do Bolsonaro, assim, com uma certa... Não, o Bolsonaro não ligou para ele. Calma. Não, o Bolsonaro ligou para ele. Ligou para ele e ele ligou para a filha, né? Dizendo mas que... não tem gravação do Bolsonaro para ele. Sim. Existe ele falando para a filha que o Bolsonaro ligou para ele, né? De um outro número, né? Me parece, falando dessa questão de que ele estava sentindo que haveria uma busca e apreensão aí. Pressentindo. Realmente, o Bolsonaro, eu acho que ele diz que é evangélico, que é não sei o que lá, mas eu acho que ele é espírita, né? Porque ele pressentiu, e ele é médium, né? Ele pressentiu e pressentiu bem, né, Tony Dias? Precisamente, né? Cara, aí é que vem, tem um lance, aí dá para juntar, para linkar. Pô, peraí, tá passando agora um caminhão aqui agora. Peraí, passou. Tem um lance muito interessante que dá para a gente linkar, o seguinte. A pesquisa Datafolha, que dá para linkar os quatro aí, todo a Datafolha, Milton Ribeiro, Petrobras, dólar em alta, ICMS, tudo mais. Dá para linkar tudo na pesquisa. Claro. Bicho, mês passado, nós estamos em maio e junho, foi a época do PL fechar aqueles quadros lá de inserção. Lembra aqueles quadros de inserção que tem gratuidade? Tem um dado muito interessante. Tecnicamente, quando o candidato passa a ter essas inserções na televisão, ainda mais na Globo, e aí a inserção do PL era na novela Pantanal, que estava com uma média de audiência em torno de 30% a 40% de share, de compartilhamento, é uma audiência, vamos dizer assim, é uma audiência muito ampla. E o Bolsonaro não evoluiu. Ele evoluiu um ponto. E aí tem um fator que poucos analistas estão levando em consideração. Esse número que ele teve pode ter sido reflexo disso tudo, mas também os escândalos dessa semana, bicho. Porque
ficou a semana inteira noticiando a morte lá dos dois ambientalistas. Depois veio a pirotecnia da Petrobras. Tanto que a Petrobras ele deu a volta nos governadores ontem. Os governadores tomaram aquele famoso na volta a gente compra. Calça riada. Calça riada. O que ele fez ontem, ele mostrou que ele não cumpre acordo. Que ele é um homem que não cumpre acordo. Entendeu? Ele não cumpre acordo nenhum. Ele é um cara que não cumpre acordo. Então, ele deu uma calça riada nos governadores. Fez muito mal. O que ele fez ontem, bicho, vetando essa parada, ele vai criar um desequilíbrio, mas por que ele pegou esse dinheiro? Para poder dar dinheiro direto para as pessoas. Porque ele está perdendo de 56 a 19 no Nordeste. Ele está perdendo em Minas Gerais. E ano passado, né? Ano passado, quando ele deu o auxílio emergencial, foi ano passado ou ano retrasado? Não, ele está dando ainda. Não, quando começou, ele não teve. Ele não teve solto. Não, os índices de popularidade dele melhoraram. Melhoraram muito pouco. Né? Melhoraram muito pouco. É porque tem uma coisa muito interessante. Talvez, aí foi o importante de você pegar essas pesquisas é você ver por dentro. Tu pode ver que o Bolsonaro ele só consegue ter maioria onde ele é beneficiado, onde ele consegue beneficiar. Por exemplo, 43% dos empresários querem votar no Bolsonaro. Mas por quê? Reforma trabalhista, carteira verde e amarela, com a adequação dessa carteira amarela, o cara pode pagar menos que o salário mínimo, não tem justiça do trabalho, não tem nada. Então, o empresariado está amarradão nele. Mas é um empresariado imbecil. É um empresariado tacanho, aquele empresariado que se contenta com pouquinho, que não entende que ele pode ganhar mais com o ecossistema funcionando. Então, ele está ganhando nessas benesses. Porque aí o que acontece? Em vez dele pagar R$3.000, ter um empregado, ele está pagando 3 mil, tendo 4. É o empresário olho grande, é esse empresário rastaquera. Está entendendo? E é esse tipo de galera que apoia ele. Ele vence em quem ganha mais de 10 salários mínimos no Brasil. Ele dá 47, que ele ganha de 47, não sei o quê. Então, você vê que a elite apoia não Bolsonaro, mas a política econômica de Paulo Guedes. A Globo, o Estadão, a Folha, Metrópolis, eles só porram o Bolsonaro. Você não vê eles porrando um modelo econômico de Paulo Guedes, não. Porque o modelo econômico de Paulo Guedes ele é muito interessante para as elites do Brasil. Sim, óbvio. Nesse período de pandemia, quantas pessoas ficaram bilionárias? Está entendendo? Apoia a concentração de renda. Não é Bolsonaro que faz essa política. Quem faz essa política é Paulo Guedes. Pode ver que ninguém porra Paulo Guedes. De vez em quando eles vão lá, aí eles atribuem um pouco a inflação, a taxa de juros, o dólar em alta. O dólar eu falei, a gente fez um programa que eu falei que o dólar, eu mostrei como flutua o dólar em época de eleição. Quem quiser. E é o que está acontecendo, né? Já fechou a 5,19, vai aumentar mais. Porque não, ontem foi 5,25. 5,25? 5,25. Vai próximo a 6, bicho. Por quê? Porque é necessário operar o sistema. Porque quem desenvolve o modelo econômico no Brasil é Paulo Guedes, que é fantoche de André Esteves. Tá entendendo? Então, a gente está muito mal parado no Brasil. E aí você junta isso tudo e o Bolsonaro ainda continua a ter 27% da população. Ou 28%, não lembro agora. 28%. Então, o que acontece nessa brincadeira toda? Se não fosse esses escândalos, ele estaria com uns 33% a 34%, bicho. Pode ter certeza disso. Ele estaria ali com 35%, tranquilo e calmo. Só que ele não... Como ele é um cara incompetente, ele não consegue se articular, porque ele está... Eu acho que ele tem realmente, assim, falam, e eu acho que é verdade, ele tem um déficit cognitivo sério, né? Deve ter, bicho. Não é brincadeira, não. Cara, imagina, não vou dizer Lula, não.
Deixa eu ver um cara aqui. Não vou falar no Lula, não, porque o Lula, todo mundo sabe que o Lula é sinistro. Michel Temer, que tinha lá embaixo. Tu imagina o Michel Temer com tudo isso que o Bolsonaro tem na mão. Imagina o Michel Temer com o dinheiro que teve para poder bancar o auxílio emergencial. Tu imagina Michel Temer hoje, bicho, estaria com 60%, não digo 60%, mas com uns 40% de aprovação de governo. Tá entendendo? Bolsonaro tem algum déficit cognitivo e a galera que segue ele também tem. Porque é impossível o que essa juíza fez, bicho. O que aquele espancador de mulher fez essa semana. O que essa galera tá fazendo. Motociata. O bicho pegando e o cara fazendo motociata, bicho. O cara foi em Caruaru ontem de ontem, foi vaiado. Ele foi vaiado em Caruaru. Não vi essa, não. Foi? Foi. Teve um evento lá em Caruaru, lá daquele sanfoneiro, aí ele foi lá fazer lá o proselitismo dele. Ele tava por lá, é verdade. Foi lá em Campina Grande, né? Foi por lá em Campina Grande, né? Quando ele chegou lá em Caruaru, que ele subiu no palco, começou uma vaia. Tem um grupo ali que ficava na garganta ali, gritando mito, 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 mas atrás desse grupo, todo mundo gritando, cantando música de ordem. Então, tipo assim, ele falou 23 segundos e foi embora, porque estava ficando feio para ele, porque estava aumentando o coro. Então, você vê que é um cara que ele está começando a ser... ele tem uma base fiel, que não abandona ele de maneira nenhuma, que acredita nele, que talvez tenha um déficit de cognitivo pesado, está compreendendo? E a gente vive esse caos. E a gente está vivendo esse caos. Está entendendo? E aí eu não sei para onde a gente vai. E aí a gente não sabe para onde que a gente vai, tá entendendo? A gente está vivendo uma coisa bicho, hoje as palavras não estão saindo. A gente está vivendo um caos social muito grande no país, e esse cara, cada dia que passa, ele bota mais gasolina. O que ele fez do ICMS, bicho. Caraca, ele botou. Eu quero ver esses prefeitos que apoiam ele, que não tem orçamento secreto, como esses prefeitos vão conseguir segurar a onda. Pois é, né? Funcionarismo público, as pessoas. Exatamente. Como essa galera vai conseguir segurar a onda, bicho? O que esse cara fez é uma covardia, bicho. E detalhe, pela primeira vez desde 2004, que o diesel está mais caro que a gasolina. Isso aí. R$9. O quê? R$9 em alguns postos, né? Bicho, o diesel é necessário, a gasolina não. A gasolina é um luxo da classe média. Da classe média e dos ricos, porque quem está lascado tem kit gás no carro, tá entendendo? Agora, a grande maioria aí, quem tem. Pobre não usa gasolina, bicho, no seu dia a dia. Pobre não usa gasolina. Então ele tentou fazer um agrado para a galera dele. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? E essa turbinação aí dos auxílios, isso pode ter um certo impacto. Vamos colocar. Pode ter, mas vai demorar muito a isso chegar na fonte. Porque, por exemplo, ele tem que fazer isso até o dia 15 de julho. Olha a logística. Até o dia 15 de julho. Hoje é dia 25. Será que ele vai conseguir fazer isso dia 15 de julho? O Congresso para por 15 dias. Só volta em agosto. Aí, em agosto, vamos dizer que ele consiga fazer uma medida e consiga aprovar isso em agosto. Isso só vai entrar na conta em setembro. Um mês antes das eleições. Tu acha que vai ter tempo de reverberar isso? Está entendendo a irresponsabilidade? Para você ver que é um homem que não está nem aí. Não está nem aí, bicho. Ele sabe que esses prazos demoram, não acontece da noite para o dia. Tem procedimentos. Isso vai para o Ministério lá da Cidadania, até a cidadania regulamentar isso, até fazer o cadastro desses motoristas. Tu acha que vai fazer esse cadastro do motorista em meia hora, 15 minutos? Isso demanda. Tem legislação específica, tem que ter adequação. Tá entendendo? Então, ele está fazendo a pior coisa que tem, ele está deixando um país, bicho.
Eu queria muito que quem fosse bolsonarista entendesse que eu não estou falando mal dele, não. Ele pode ser, como a gente sempre frisou, ele pode ser conservador, ele pode ser liberal, ele pode. O que ele não pode ser, bicho, é compactuar com um indivíduo que não tem condições cognitivas mais para poder governar o país. O cara que está levando o país para um hecatombe. O que ele está fazendo nas Forças Armadas, Léo? O que ele está fazendo nas Forças Armadas? Instigando aqueles generais o tempo inteiro. Inclusive o Ciro Gomes, né, foi acionado aí foi acionado. E o Ciro Gomes não falou mal das Forças Armadas. Foi igual aquele caso que teve na CPI da pandemia, Tu até citou ele na entrada lá, do Amazonense. O Prevent Sênior. Não, o Omar Aziz, quando o Omar Aziz falou que ia amar os militares, que aí os militares partiram para dentro. Então, tipo assim, ele chegou ao poder uma esquizofrenia que não é só ele, não. É uma esquizofrenia coletiva, né? É desequilibrado. É uma esquizofrenia, é meio que uma esquizofrenia coletiva. Né? O Braga Neto é meio desequilibrado, o Luiz Eduardo Ramos é desequilibrado, o Hamilton Mourão, bicho. Hamilton Mourão é um nojo, é um cara totalmente alienado. Então, essa galera não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, não há ameaça comunista mesmo. Nem existe comunismo no Brasil. Para tu ver, o MST agora vai virar empreendedor. Pois é. O Chuchu estava ontem conversando com os líderes do MST e conversando sobre empreendedorismo. O MST vai virar símbolo do empreendedorismo, bicho. E aonde está esse comunismo? Então, essas doenças cognitivas, aliadas a essa bodega da identidade cristã, vou começar a falar sobre isso o tempo inteiro, essa ameaça que tem desse movimento, essa alienação que está rolando nesses colégios cívico-militares, bicho. Tem que começar a ver isso. Tem que voltar. A gente precisa viver normalidades. Pode ter conflitos de ideias, tem que ter um mercado de ideias, as pessoas têm que expor suas ideias, mas o que não pode acontecer é essa imposição que está rolando hoje, bicho. Tu pode ver. E o cara é centralizador, porque ele estava envolvido com a porra da Covaxin, está envolvido nessas coisas do MEC. E vou dizer mais. O problema não está nem aí no MEC, não, bicho. Quando abrir a porteira lá do Rogério Marinho, lá daquele ministério dele lá de... que ele tem lá de... Não é mais Ministério das Cidades, tem um outro nome lá, de desenvolvimento regional. Quando começar a ver aqueles tratores, aquele dinheiro que foi para aquela prefeitura, tu vai ver a merda que vai ser ano que vem, bicho. Vai ser escândalo atrás de escândalo. Enfim. É o governo mais corrupto que teve de todos os tempos. Por quê? Centrão foi governo. E essa é a maneira que o Centrão tem de governar. Isso aí, Tony. Então, por hoje, né, eleições do cacete terminadas, né? Nós vamos aí, né, terminar esse quadro e hoje temos a volta, né? Depois aí de um certo interregno, né, depois de um certo intervalo, de dois quadros. Né? Vamos fazer eles rapidamente, assim, né? Mas os dois quadros que a gente já não fez aí há dois episódios, vamos fazer nesse, porque, né, nos faz falta. O primeiro é esse aqui, né, Tony? Caverna Digital, Tony Dias, um quadro meio que filosófico, né, nosso, porque inspirado no mito da caverna ou na alegoria da caverna de Platão, né, onde uma das interpretações possíveis é que, né, nem sempre as pessoas conseguem aceitar e ver e entender a realidade e criam a sua própria realidade. Né? O Tony...
a gente não falou muito desse assunto, né, por aqui, né, mas vamos falar um pouquinho dele hoje, né, a partir dessa declaração aqui do cantor sertanejo Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, ele foi, essa semana, né, ele comentou um post da, da Bia Kicis, né, dessa deputada bolsonarista, né, enfim, que causa calafrios. Ela é a Carla Zambelli, né? Então, o Zezé de Camargo foi lá no Twitter da Bia Kicis, né? E ela estava falando justamente sobre essa questão do TSE, das urnas eletrônicas e tudo mais, e ele fez lá um post, né? Zezé de Camargo, aí eu estou reproduzindo aí uma matéria do Metrópolis, Zezé de Camargo sobre o TSE. Por que briga tanto para não auditar a urna? Né? Ou seja, ele meio que embarcando nessa coisa, né, das urnas auditáveis, né, de que as eleições podem ser fraudadas. Né? Zezé de Camargo, Tony Dias, se eu não sei se você se lembra, né? Mas já apoiou Lula, Zezé de Camargo, né? Pois é, já foi base de apoio aí do Lula. Eu não entendi aquilo. Foi, né? Eu não entendi aquilo, né, naquela época, né? Mas hoje eu começo a entender quando eu vejo assim, não sei se ele é empresariado por esta empresa, né? Mas quando eu vejo que esses artistas sertanejos, assim, quase todos aí, né, principalmente aqueles que apoiam o Bolsonaro, fazem parte de uma tal de empresa One Seven. Olha só o nome da empresa, né, Tony Dias? One Seven, né? E que pertence a um latifundiário aí, né, do Mato Grosso, que é bolsonarista, assim, que daqueles... comprou por 126 milhões de reais, não sei, acho que 100 shows do Gustavo Lima. Ele mesmo. Eu não me lembro o nome do cidadão agora, né? Ele deu 126 milhões para o Gustavo Lima fazer show. Isso aí é uma coisa que... Lembra do Lollapalooza? Lembro. Que eu falei que o Lollapalooza foi um trolling que o Bolsonaro fez? Que tá aí, bicho. Ó, todas essas festas que tem regionais, está tendo o coro dele. Tá entendendo? A galera não entende. A gente está lidando. Olha só, uma coisa é o Bolsonaro ser desequilibrado. Outra coisa é a galera que faz o método. Uhum. Talvez, para 2026, a gente vai ter uma pessoa que vai emergir dessa esgotolândia aí, e essa pessoa vai ser um pouco mais sensata, e talvez a gente pode entrar num buraco muito grande. Mas vamos voltar aí para a treta cultural aí, que eu viajei. Hoje eu tô assim também meio... Eu errei a vinheta. A vinheta era essa aqui, ó. Essa era a vinheta da treta cultural que eu queria colocar e coloquei a vinheta errada. Botei a vinheta da caverna digital. Mas a treta era essa, do Zezé de Camargo com as urnas auditáveis, mas, na verdade, a gente está utilizando para entender por que esses sertanejos apoiam o mito, né? Cara, eles apoiam o mito, você sabe por quê? Primeiro, eles apoiam o mito porque eles precisam ter equivalência com o campo progressista. Eles entenderam que o público deles é um público que gosta, porque pode ver, o Bolsonaro ganha onde? Nos Centro-Oeste. interiores. No interior, Goiás, Mato Grosso, é nesses lugares onde que eles fazem muito show e onde que eles ganham muito dinheiro. Cara, o Humberto Martins, esse ministro do STJ, que esse cara tá barrando de show. E olha que o Humberto Martins não é um cara muito progressista, não, mas você vê que chegou ao absurdo, bicho. Quanto esses caras estão ganhando de dinheiro?
1.800.000, 600.000, 500.000 reais. Está entendendo? Dinheiro de prefeitura. Então, a gente está vivendo aí um caos muito grande. Mas por que eles estão com essa coisa toda? Porque esses caras são... Eles têm empresa de logística, tá entendendo? Esses caras têm fazenda de soja, esses caras estão no lobby das armas, quase que foi aprovado poder fazer anúncio de arma, tá entendendo? Esses caras são ligados àquela cultura armamentista americana, eles são ligados a cassino. Então, essa galera é ligada, esses agroboys aí, como eles têm muito dinheiro, eles são ligados a esses mercados emergentes que estão chegando no Brasil, bicho. Tá entendendo? Se você for ver aí essa porra de betano, betino, butano, sei lá, essas porra de jogos de azar, foi tudo regulamentado. Tá entendendo? E esses caras devem ter ações nessas brincadeiras todas. Então, a gente está passando por uma parada, Léo, que a gente tem que analisar, é que esses caras nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora, bicho. Gustavo Lima ganha 126 milhões de reais. Antecipou show, bicho. Olha só, não podia ter alguém aí antecipar o Disrupções aí por 100 temporadas, 100 episódios? Porra. Nós agradeceríamos, né? Talvez eu não, porque eu não sou muito adepto a essas coisas, não. Mas você vê que é complicado. Então, o que acontece? E tem um fator que eu falei para minha esposa esses dias. Cara, não tem uma pessoa que eu goste que apoie esse ser, maluco. É impressionante. Na época do Fernando Henrique, eu tinha uma certa simpatia pelo Pedro Malan. Tá entendendo? Eu tinha uma simpatia pelo Pedro Malan. Eu li alguns livros do Marcos Maciel. Aí também não, né, Tony? Porra. Para você ter uma noção, Léo, de como é uma coisa. Uma coisa era aqueles caras, tinha privataria, mas tinha uma coisa, os caras pelo menos não eram tão lunáticos. Até o Michel Temer, bicho, mesmo dando golpe, ainda tinha um ou outro ali, o Sérgio Saleitão, que foi ministro da cultura dele lá, que fez um excelente trabalho. Tem que dizer, o cara fez um excelente trabalho, o Sérgio Saleitão. Foi ministro 2 anos, 1 ano e meio com o Michel Temer, fez um bom trabalho com o Dória agora em São Paulo. Então, tem algumas pessoas que você passa até a dar uma... não vou dizer que você admire, mas você vê que são pessoas intencionadas. Bem, nessa corte que está aqui hoje, cara, não tem ninguém. Não tem ninguém. É impressionante isso. Eu não consigo gostar de ninguém. E isso é difícil. Ninguém desse governo, né, Tony? Não, nesse governo, no núcleo duro, bicho, no núcleo duro. Você, porra, não tem ninguém. Não tem ninguém que você fale assim, pô, esse cara tá fazendo bom. Não tem. Não tem. O Tarcísio não inaugurou porra nenhuma. Essa menina do agronegócio, essa menina do agronegócio, essa menina do agronegócio aí, a Tereza Cristina, não fez nada. Entendeu? Então, ô Tony, né? Vamos aí rumando para o final do programa. Né? O programa está terminando. E, como sempre, a gente termina com aquele nosso quadro, né? Que já foi um dia o Pobre de Direita e a gente resolveu, né? Modificar aí o nome do quadro, mas não a essência, né? E fizemos esse quadro aqui, que é o quadro Cidadão de Bem, né? Olha só a vinhetinha do Cidadão de Bem, né? O cara com a camisa da seleção brasileira, fazendo arminha, crucifixo, fuzil na parede, bandeira do Brasil, né? Uma série aí de referências ao Cidadão de Bem. Ô Tony, né? Geralmente é um quadro mais que a gente tenta, né, levar para um lado mais da galhofa, mas, né, infelizmente, um post que eu vou
que eu vou mostrar não é para galhofa, pelo menos não esse post. Tem outros dois aqui que a gente pode levar mais para galhofa, mas esse não, né? Que é essa semana, né, Tony? A gente, além de você já mencionou isso na sua intervenção, né? Mas a gente vai fazer um, digamos assim, um comentário só sobre isso, que é sobre esse cidadão de bem aqui, né? Para quem não está ligando, né, o nome, a figura, esse é o Demetrios aí, né? Aquele promotor, né? Que espancou uma colega de trabalho, né? Em Osasco, né? Em Osasco, né? São Paulo. E ele tem um perfil do Instagram, né? E nesse perfil do Instagram, não, procurador, né, da Justiça, né, na promotor, procurador de Justiça, né, registro, São Paulo, não é Osasco, né? E o que ele coloca no perfil do Instagram dele? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É o que ele coloca no perfil do Instagram dele. Ou seja, o tal Demétrios também é um cidadão de bem. Agora, a pergunta que eu te faço, o Tony Dias, é por que o cidadão de bem, que se diz hétero, macho pra caramba, né? Ele adora espancar a mulher. Por que tanto ódio contra a mulher, né, Tony Dias? Eu até hoje eu me pergunto isso e eu sei que tem várias, né, explicações sociológicas, antropológicas, psicanalíticas, mas é um negócio que a gente precisa refletir, né? Por que o cidadão de bem odeia a mulher? Né? Porque ele não faz isso com todas as pessoas, ele não fez isso com um homem como ele, né? Ele fez isso com a procuradora, né? Você sabe por quê, Tony Dias? Ah, não. Não sei não, bicho. Isso aí é uma coisa que eu não sei não. Não sei dizer. E tem um detalhe. É complicado falar sobre isso. É muito complicado, bicho. É porque a gente está vivendo essa loucura toda. A gente está vivendo essa loucura toda. A gente está vivendo um caos muito grande. Tá entendendo? Está vivendo um caos muito grande, um caos civilizacional. E é complicado falar sobre isso. Não, não sei dizer, não sei. É aquilo que eu falo da identidade cristã, tá entendendo? Os caras estão dispostos a matar por qualquer coisa. É isso, eu acho. É isso. Né? E, Tony Dias, mas assim, sobre esse cidadão aí, esse Demetrios, né? A gente repudia, né, essa atitude, esse ato de violência, e a gente, né, pelo menos eu entendo, né, que isso faz parte do pensamento aí desses setores da sociedade, né? Ou seja, obviamente a extrema-direita crescendo vai crescer esse tipo de pensamento e esse tipo de lógica aí, né, perversa que acaba por levar a esse tipo de atitude, né? Não é à toa que o slogan dele é Deus acima de tudo, aliás, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, tem um componente político aí que é importante a gente entender. Mas, Tony, tem também, assim, né? Teve outra coisa que me chamou a atenção, né? Essa semana, né? Aliás, chegou para mim agora, e aí a gente pode levar, né? Para galhofa, a gente até já comentou sobre isso aqui, mas me chegou agora esse post aqui, né? Ou esse meme aqui, que eu vou compartilhar com você, Tony Dias, que vai naquela esteira do que a gente, né, já comentou sobre o Milton Ribeiro e o Bolsonaro, mas achei muito interessante compartilhar com você e com os nossos amigos, que é esse aqui, ó. O Bolsonaro vestido aí de mãe de Ná, com a bola de cristal,
prevendo a chegada aí do carro da Polícia Federal para prender, averiguar, fazer busca e averiguação e prender aí preventivamente o Milton Ribeiro. Tony, com esse meme, né, eu vou terminando aqui o nosso programa de hoje, né? Ou seja, com essa assim aí, né, de meme com o Bolsonaro, e vou me despedindo de você, né, Tony, né? Dando assim, até breve, até semana que vem, me despedindo também aí dos nossos, né, da nossa audiência qualificada e convocando, né, a todos para que nos assistam, né, no nosso canal de YouTube, no Spotify, né, no Anchor, no Spotify, nas plataformas de streaming, e que vão aí nas redes sociais e procurem nosso Facebook, nosso Instagram, né, para, obviamente, interagir com a gente. Então, meus amigos e minhas amigas, Tony Dias, um abraço, né? Até semana que vem. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, e vamos que vamos.